Papo Furado no ar. Vamos falar hoje um pouquinho, sem polêmica, sem treta, de um canal aí, de um ótimo canal, que tem umas coisinhas muito legais na lojinha dele. Roda a vinheta. Antes da gente começar esse bate-papo na paz, tá, gente? Na tranquilidade. Eu vou abordar um canal aí que é muito famoso, muito bom, que é o canal do Regis Tadeu, né? Que tem muita visualização, o cara é muito bacana, o cara posta conteúdo bom. Ultimamente agora ele tem feito muitas entrevistas e tal. Não quero briga, mas se ele quiser um dia me chamar para participar do canal dele, bater um papo, eu tô aí aberto. Eu falei que ele tem muitos seguidores, muitos inscritos hoje, então por favor, se inscreve aí no canal, vai que você tá me vendo esse vídeo, um vídeo meu pela primeira vez. Quebra esse galho aí, me dá uma ajudinha para eu ficar pelo menos um pouquinho de inscritos, como o Regis Tadeu, com muita competência, tem no canal dele. E eu faço uma adaptação aqui nos meus vídeos, que eu transformo eles em podcast. Faço pequenas adaptações aqui nesses vídeos e jogo eles em formato de áudio e em várias plataformas digitais, tá? A mais famosa é o que eu coloco o link aqui. O link não, né? O endereço é no Spotify. Beleza? Então, como eu estava dizendo, o Regis Tadeu, ele é um cara que já está há muitos anos aí, ele mesmo diz que não é jornalista, ele se formou em odontologia, mas ele já foi editor de uma revista que falava de bateria, ele já trabalhou em vários portais falando de música, ele também trabalha, ou já trabalhou, né? Não sei se ele ainda está lá no SBT, fazendo a participação dele no programa do Raul Gil como jurado. Cara, o cara, ele é bom, ele é bacana. E ele se notabilizou muito também naquele vídeo lá, que ele, um cara bem, digamos, infeliz ali, arrumou um problema com ele no show do Menor, o famoso "Você não conhece o Menor", e ele ficou lá realmente naquela saia justa, mas ele se saiu muito bem, né, com aquele cara, que depois vieram uma porção de gente lá mandando o Regis para aquele lugar, e o Regis ficou na dele ali, ele mandou muito bem, e ali ele acabou ganhando uma notoriedade, né? Ele fez aquilo pelo UOL. E ele, desde de um tempo para cá, ele tem um canal no YouTube, o canal do Regis Tadeu, onde ele fala sobre música, ele fala sobre tudo, cara. Ele fala lá sobre a demissão do Renato Aragão, ele fala do Faustão, fala do Bruce Dickinson, fala do James Hetfield, ele fala de tudo, né? Ele, há pouco tempo agora, ele também chamou o produtor, o Paulo Barón, e eles, eu acho que até por intermédio do Barón, ele está fazendo muitas entrevistas por streaming, né? Por streaming não, né? Por virtual aí, enfim, ele fez entrevista com o Paul Stanley, com o Robbie Halford, ele faz umas entrevistas muito boas agora à distância, né? A palavra está me fugindo aqui, né? Nessa pandemia ele acabou flertando aí nessa parada de entrevistas aí, ele faz alguns debates com o Paulo Barón, mas eu acho que o Regis também, ele dá algumas escorregadas, né? Eu não vou muito nessa linha que também todo mundo adora odiar o Regis, né? Eu não vou muito nessa linha não, eu acho que o canal dele tem muito mérito mesmo, né? Mas eu acho que ele, talvez por não ser jornalista por formação, talvez ele tropece em algumas situações, né? E também esqueci de dizer também que ele se notabiliza muito nesse negócio de falar que todo fã é retardado, né? Eu acho que ele dá um pouco de risada disso, que isso acaba colando e muita gente fica com raiva dele, né? Claro que é uma coisa incoerente que ele fala, né? Como ele alega que todo fã é retardado, e ele faz um serviço, digamos assim, o canal dele presta homenagens, né? Ele passa por fã, né? Eu acho que vocês estão conseguindo me entender. Ele se diz fã, mas ele quer dizer que ele não é aquele fã que
que arranca os cabelos, né? Eu acho que ele quer falar, por exemplo, que está muito em voga agora, que os fãs do Iron Maiden, que eles se diz retardados, que não admitem quando a banda lança algo ruim, que defende a todo custo a banda. Eu acho que é nesse mote que ele se refere, que todos os fãs são retardados, e aí todo mundo leva isso algumas pessoas levam isso ao pé da letra, e ele acaba revertendo para ele em publicidade, em notoriedade, né? Então, vamos acho que alguns equívocos que ele comete, que muitas das vezes ele duvida da nossa inteligência. O Regis e o Paulo Barón têm feito muito boas entrevistas, né? Fizeram com o Michael Kiske, do Halloween, fizeram com o KK Downing, fizeram com o Rob Halford e o Paul Stanley, só para citar alguns. E ele fala muito ali que são papos de boteco, que ali não tem nenhum tipo de briefing. O briefing, para quem não é jornalista e não sabe, não tem a menor obrigação de saber, é o seguinte: se eu vou entrevistar alguém, eu tenho que passar para essa pessoa qual vai ser o mote da minha entrevista. Isso acontece com todo mundo. Desde você entrevistar o presidente da República, ou alguém que você pega na rua e vai dar a sua opinião, você vai pedir aquela opinião da pessoa sobre qualquer assunto. A pessoa tem que chegar numa entrevista sabendo o que vai ser perguntado, gente. Tem que saber o assunto, tem que passar ali. Vamos supor, eu vou entrevistar o prefeito da cidade onde que eu moro, eu tenho que falar, tenho que combinar com ele, assim, o assunto vai ser a construção do viaduto. Quanto que esse viaduto ficará pronto? Quanto custará a obra? Quais os impactos ambientais que essa obra trará para a cidade? Quais as melhorias que a cidade terá com a construção desse viaduto? Gente, isso é fato. Toda entrevista é assim. Você acha mesmo que o Paul Stanley vai chegar de peito aberto para conversar sem saber previamente o que será perguntado? E ali ficou claríssimo, As perguntas tinham o mesmo tom, né? O Rob Halford, ele também deu entrevista para o Regis Tadeu e para o Gastão, que também tem um canal sensacional. E a entrevista foram semelhantes. Eles falaram ali mais sobre o lançamento do livro. E do Paul Stanley foi o lançamento dele do disco de blues. A entrevista, ela ficou pairando, ficou orbitando sobre esse assunto. E a do Paul Stanley, no final, quando eles se despedem, você ouve claramente uma voz feminina, que deve ser a assessora de imprensa do Kiss ou do Paul Stanley. Então esse papo, que ele está fazendo entrevista aí com celebridades como o Klaus Meine, que é um papo de boteco, gente, eu vou usar uma expressão que ele usa, isso é cascata, tá? Eu acho que ele não precisava de frisar isso sempre. Ele não faz uma entrevista com grandes artistas, vou usar a expressão que se usa no jornalismo, sem esse artista ser brifado. Esse ele não faz, tá legal? E outro ponto, o que me levou a fazer esse vídeo? Eu assisto o canal dele, gosto muito. Eu gosto da maneira que ele conduz. Acho até engraçado esse personagemzinho que ele faz de humor ácido. Eu acho que ele deve ser assim no dia a dia, mas ali ele também coloca esse personagem a favor dele. Enfim, eu assisto muito um quadro que ele fazia, não sei se ele ainda faz, que é o Aposto que Você Não Sabe. Que é bacana, né? Que é bacana, ele se propõe ali a dizer coisas que a gente não sabe, né? Aposto que você não sabe. Imagina, ele deve ser assim, você vai chegar para um amigo, aposto que você não sabe que aconteceu isso e tal, e ele tá lá para contar coisas inusitadas sobre esses artistas. Eu já vi bastante, mas há pouco tempo, cerca de uma semana atrás, eu vi o que ele fez sobre o Bruce Dickinson. Que ele fez tem 2 anos, segundo ele fez inspirado no show do Rock in Rio de 2019. Cara, o Regis, na boa, se você estiver vendo isso aí, dá tempo de você apagar esse vídeo, cara, que foi... Eu não vou falar que foi uma apagação de mico, cara, mas você falou
muita besteira, cara, você me desculpa. Você falou muita besteira, muita besteira. Erros de cronologia, de fato. Eu até dei uma enumerada aqui. Antes de eu entrar nesse do Bruce especificamente, eu acho que ele também peca, né, na narrativa. O do Megadeth, por exemplo, do Megadeth e do Whitesnake, ele fez dessa forma. Ele vai indo, ele começa ali o primórdio da banda, do Whitesnake. Dos primórdios, ele fala da mudança de fase, ele até contou umas coisas interessantes, se for verdade, como foi gravado o álbum de 1987, que foram músicos de estúdio, teve lá o guitarrista do Michael Jackson e tal. Aí ele passou pela década de 90. Aí, você lembra quando você estava na sala de aula, entre um intervalo de uma aula ou outra, aí você vira pro seu amigo do lado e fala assim, pô, você viu o filme ontem que passou? Aí ele, não. Aí ele falou, deixa eu te contar o filme, cara. O filme era o seguinte, era o Superman. O cara chegou lá do planeta Krypton e tal, aí o professor chega e fala, gente, vambora, silêncio que a aula vai começar. Aí o cara, ele teve superpoderes e salvou o mundo. É como se fosse isso, sabe? E depois ele vira assim. Aí depois o Whitesnake lançou alguns discos aí na década de 2000, mas não tiveram relevância e acabou, aposto que você não sabe, não entendeu, não sei se eu fui bem claro. Com o Megadeth, o Whitesnake ele fez isso. Como no ano 2000 ele pode passar batido assim, se ele quer contar a história toda, conta tudo, né? Não, depois não atropela. Parece que ali ele tem algum problema de tempo acabando e depois dá aquela acelerada ali, meio sem pé nem cabeça. Outra coisa que me encasqueta nesses apóstolos que ele faz se isso é verdade, sabe? Tem muita coisa ali. Cara, como é que ele soube do que aconteceu? Por exemplo, do Metallica, ele afirma ali que o James Hetfield ali, lá em 1981, falava que o Lars Ulrich fedia, falava que eles estavam juntos no quarto. Então se estava só o Lars e o James num mesmo cômodo, como que depois o Regis ficou sabendo disso? Ou foi o Lars, ou foi o James que contou pra ele, né? Então ele tem grandes amizades, né? E tem uma passagem lá que ele conta um caso que o Cliff Burton estava sozinho e pensou. Então peraí, o Cliff Burton, antes de 1986 de falecer, encontrou o Regis e falou isso pra ele? Você está entendendo? Ou o cara é muito bem informado, tem muitas fontes que ele não precisa de revelar quais são. Cara, ele faz ali um show de achismo. Sabe quem conta um conto aumenta um ponto? Assim, eu acho que ele é igual você contar um caso, mas dá uma exagerada. Eu acho que fica meio essa sensação. Então, como eu havia dito, eu vi, tem coisas de poucos dias, eu não tinha visto, né? O aposto que você não sabe sobre a carreira solo do Bruce Dickinson e eu quase caí da cadeira. Cara, se você estiver vendo, apaga, que ainda dá tempo, cara. Então eu fiz até algumas anotações, olha só, de tanta coisa errada que tem ali. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, eu só vou dar apenas uma corrigida. Eu vou botar o link aqui embaixo do vídeo dele, desse do Bruce Dickinson. Cara, Rez, eu tenho a obrigação de te corrigir, tá? Eu vou pegar o óculos aqui, porque além da minha letra ser feia, eu não consigo mais enxergar sem a ajuda aqui dos meus óculos. Vamos lá. Primeiro ele diz que a carreira solo do Bruce Dickinson, ele diz isso com um tom de você não sabia disso. Que a carreira solo do Bruce Dickinson, a ideia que o Bruce teve de fazer a carreira solo, quando ele ainda estava no Iron Maiden. Meu amigo, todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém, né? E ele falou como se fosse em primeira mão que a primeira música que o Bruce fez na carreira solo foi a Bring Your Daughter to the Slaughter, do filme A Hora do Pesadelo 5, e a música tem duas versões. E ele falou isso como se ele estivesse descobrindo a pólvora, né? Qualquer fã mais incauto do Iron Maiden sabe disso. E ele fala também ali uns bastidores, quando o Bruce Dickinson foi convidado pela CBS para
para fazer o primeiro disco solo, ele disse que o Bruce mentiu, falando que já tem várias músicas, mas na realidade não tinha. Cara, ele tava nessa reunião aí, onde que ele tirou isso, né? Aí, igual eu tô te falando, ou ele é amigo do Bruce, ou de algum executivo lá da CBS para ficar sabendo disso. Vamos lá, cara, aqui tem uma que ele passou muita vergonha, né? Ele falou que após o lançamento do No Prayer for the Dying, os membros ali do Iron Maiden chegaram à conclusão que a banda estava decaindo, que isso é uma verdade. Mas ele falou que teve uma reunião lá que estava presente o Adrian Smith, melhor dizendo. Cara, o Adrian saiu antes do No Prayer for the Dying. Isso aí é só olhar a contracapa do disco, que já tá lá o Yankee Girls. Então ele falou que nessa reunião o Adrian e o Steve quase saíram na porrada e o Bruce falou assim, que o Steve demitiu o Adrian Smith sumariamente e o Bruce falou, eu serei o próximo. Cara, primeiro que o Adrian não saiu dessa forma, o Adrian fez o disco solo dele, o Silver and Gold, em 89, daí ele resolveu sair. A gente não sabe se ele saiu tão amigavelmente assim, mas cara, eu nunca vi ninguém falando que teve essa cena de quase vias de fato, né? E o erro maior mesmo foi ele falar que o Adrian estava nessa reunião após o lançamento do No Prayer, né? Ou seja, tudo errado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ele disse que o Bruce Dickinson, ele gravou o Bolso Picasso antes de sair do Iron Maiden. Não é, né? Todo mundo sabe disso. Cara, e vamos lá. Agora, cara, na boa, agora ele passou muita vergonha, ele falou uma coisa muito errada. Ele fala da saída do Bruce Dickinson, que o Bruce chamou o Rod Smallwood em Los Angeles, que aí o Rod ele ia falar pro Steve, né? Ele ia dizer pro Steve que o Bruce sairia. Aí que a banda quis fazer o seguinte, vamos preparar os fãs para a saída do Bruce Dickinson. Aqui aquele show do Raising Hell, que teve a participação do ilusionista Simon Drake, que aquilo os fãs não sabiam que o Bruce ia sair, né? E que a banda, eu anotei a palavra que ele falou, cara, que a banda daria mensagens cifradas de uma possível saída do Bruce, para os fãs ficam assim, olha, eu acho que o Bruce vai sair, porque eles mataram o Bruce no final. Cara, eu lembro disso, eu lembro quando o Bruce Dickinson soltou o comunicado que foi em março de 93, que sairia da banda, que ele cumpriria as datas lá no leste europeu e que a banda lançaria 2 discos ao vivo. E lá no vídeo ele fala que a banda lançou esses discos para ganhar tempo, para preparar os fãs para a saída do Bruce. Pô, cara, reza aí não, cara. Passar informação errada, a gente pode se equivocar, mas você afirmou quanto a isso, você ainda falou que esse single aqui, do Halloween Be Thy Name, que estava aqui o diabo matando o Bruce, era outra mensagem cifrada. Para quem visse esse single aqui, fala assim, olha, eles estão matando o Bruce. Será que o Bruce vai sair da banda? Você disse isso lá, cara. Não, na boa, cara, isso aí foi muita gafe. Muita gafe, né? Você tinha que pelo menos fazer uma retratação, que você tá dando informação errada no teu canal. Ah, e outra coisa, ele diz lá também que o Bruce Dickinson, quando estava gravando o Skunk Works em 95, ele pensou em batizar o nome da banda de Skunk Works, não mais de Bruce Dickinson Band. E como se isso fosse um segredo. Cara, o Bruce Dickinson falou isso pra Rock Brigade. Eu tenho essa Rock Brigade aqui, que o Bruce falou que a banda chamaria a partir de então Skunk Works. Mas teria lá um Bruce Dickinson na capa do disco. Não, e aquela outra passagem que ele fala que o Bruce Dickinson se sentiu espelhado ali no Blaze Bayley, falando assim, cara, o Bruce sentiu na pele o que o Blaze estava passando. Cara, o que o Bruce passou que o Blaze estava passando? O Blaze simplesmente não deu certo no Iron Maiden. O Bruce saiu porque quis. Não, mais uma, cara. Ah, não, peraí. Aquela que ele disse que o Bruce
que se vingar do Iron Maiden na capa do Accidental Birth, fazendo Edinson, que também o Bruce falou pra Rock Brigade à época. Cara, a Rock Brigade era muito boa. Então quem foi leitor da Rock Brigade ali nos anos 90 sabe disso tudo, cara. E ele falou que o Rod Smallwood pegou a capa do disco Accidental Birth e ficou possesso. Ligou pro Bruce Dickinson cuspindo sangue. Gente, para finalizar, outro erro ali de cronologia, né? Ele diz que o Scream for Me Brasil foi lançado antes do Chemical Wedding. Não sei, né? Cara, isso aí passou até batido no meio de tanto erro que ele fez nesse aposto do Bruce, cara. Então, lógico, primeiro ele gravou o Chemical Wedding, depois ele gravou o Scream for Me Brasil ali em 99, ele já tinha anunciado que voltaria pro Iron Maiden. Ele quis cumprir as datas que já estava pré-agendado aqui no Brasil e assim fez. Todo mundo já sabia disso. Quando ele gravou os shows em São Paulo em 99, ele já tinha, inclusive, repito, anunciado que tinha retornado ao Iron Maiden. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham aí me entendido, que eu não quero rivalizar com ninguém. Cada um tem seu espaço. Hoje o YouTube aí, essa terra de todo mundo tem seu espaço, desde os famosos aos pequenos como eu. Mas não podia deixar de fazer essa correção, porque o cara, ele é referência, ele é formador de opinião, então ele não pode deixar informações erradas para passar. Ele tem muita coisa errada ali que ele faz, principalmente nos apostos do que você não sabe. Mas eu não vou ficar aqui falando de todos. Tem muitos ali que eu gosto, tá? Eu acho que tem informações boas ali, igual do Black Sabbath, aquela história que ele conta sobre como a Sharon pegou os direitos do nome Black Sabbath com Tony Iommi. É sensacional. Essa história é sensacional. Se for aquilo mesmo, pô, palmas para você, Regis. Pô, aquilo... Você contou uma passagem que eu tinha muita curiosidade. Vou pedir mais uma vez que quem puder e quiser, né, se inscrever no canal. O meu canal, ele não tem ainda lojinha com coisas interessantes, mas fica aí o convite. Eu também faço alguns conteúdos que não tem a ver com música. Eu faço o Papo Furado Cinema com o meu irmão Guilherme, que me deixa muito feliz, tá bom? Ô Regis, se você por acaso ver esse vídeo aí, cara, na boa, eu peço pra você, me entenda, eu sou um seu fã, não sou retardado, até me inspiro em você em algumas coisas, mas você não pode dar informação errada para o seu público, tá bom? Vou nessa, fui!